O apresentador Gugu Liberato deixou 2 legados, um deles para a história da TV brasileira, já que a gente está falando de um ícone da era dos programas de auditório. O segundo legado é um patrimônio bilionário, cuja disputa você certamente deve estar acompanhando. Eu sou a Cecília Emiliana e a gente fez esse vídeo para entender os direitos de sucessão. O Gugu morreu em 21 de novembro do ano passado. Digna de roteiro de novela, a briga pelo espólio dele gira em torno de um testamento e é travada por pelo menos 3 partes. A família Liberato, representada pelos 3 filhos e o sobrinho do Gugu, a Rosemiriam de Matteu, que é a mãe dos descendentes, e agora um suposto namorado do apresentador, o chefe Thiago Salvático. Afinal, quem pode e quem não pode ser contemplado pelo inventário ou quanto caberia a cada um dos envolvidos? Segundo as especialistas em direito de família que a gente consultou, quando se fala em herança, a primeira coisa que precisa ficar clara é o conceito de herdeiro. Ele está explicado no artigo 1829 do Código Civil. Os primeiros herdeiros da linha, os chamados necessários, são os filhos. Na falta dos filhos, os netos, não havendo netos, os bisnetos entram na partilha. Agora, quando o falecido não deixa descendentes, os beneficiados passam a ser os ascendentes, ou seja, pais, avós ou bisavós. Se houver um cônjuge, ele também é um personagem muito importante da divisão dos bens, tão prioritário quanto os descendentes do finado. Na ausência dos herdeiros necessários, a lei contempla irmãos, seguidos dos tios e dos sobrinhos. Por fim, esgotados todos esses parentes, vêm os primos. E depois deles, quem é que vem? Não é ninguém da sua família. Acredite se quiser, o próximo da linha sucessória é o Estado. Bom, a gente sabe que o Gugu fez um testamento em que deixa 75% dos bens dele para os 3 filhos e os outros 25% ele doou para os sobrinhos. A mãe dos meninos, a Rosemiriam de Matteu, não ficou com nada. Por causa disso, ela entrou na justiça para ser reconhecida como a companheira do Gugu e assim entrar na distribuição do espólio. A família Liberato contesta essa versão. Para eles, Rose e Gugu eram apenas amigos que um dia estabeleceram um compromisso de criação de filhos. Haveria inclusive um documento registrado em cartório assinado pelos 2 que atesta essa história. Várias edições da revista Caras, no entanto, constroem uma outra narrativa. Fechando o script, temos o chefe Thiago Salvático, um rapaz que afirma ter vivido com o Gugu um relacionamento de 8 anos. É importante ressaltar que o apresentador não era casado com ninguém no papel. De acordo com as advogadas com quem a gente conversou, em tese, todo mundo tem alguma chance de vitória nesse imbróglio judicial. Isso porque a primeira peça para solucionar esse quebra-cabeça é o conceito de união estável. Porque a lei ela não exige uma manifestação expressa de vontade, não existe cerimônia de união estável. A lei simplesmente diz que para a configuração da união estável, basta uma convivência pública, contínua, duradoura, com o intuito, o objetivo de constituição de família. A relação é na prática, é no dia a dia mesmo. Só que é importante a gente falar o seguinte, quando eu tenho, por exemplo, uma dissolução do casamento, ela é muito mais fácil comprovar porque eu tenho uma certidão de casamento que é uma prova pré-constituída. Eu vou lá e faço o quê? Eu quero divórcio, eu quero me divorciar daquela pessoa porque eu já tenho a certidão de casamento, né? Se eu quero, por exemplo, se o meu marido venha a falecer, eu venho, por exemplo, apresento no processo de inventário a minha certidão de casamento. É uma prova pré-constituída. Já na união estável, isso é muito mais complexo. Por quê? Eu não tenho, por mais que eu faça um contrato de união estável, que é uma prova muito grande, que é uma prova robusta, eu ainda tenho que entrar na vara de família para ter o reconhecimento dessa união estável e só depois eu tenho os direitos na vara de sucessões. O STF igualou os direitos sucessórios do cônjuge e do companheiro. Então o companheiro também recebe hoje, além da ameação do patrimônio adquirido na constância da união estável, também recebe a herança do patrimônio particular. Ah, mas se o patrimônio é do Gugu, ele tem o direito de deixar para quem ele quiser, certo? Porque se ele deixou ascendente e descendente de cônjuge, que são as pessoas, e companheiro, que são as pessoas próximas, ele só pode dispor de 50% do seu patrimônio para quem ele bem entender. Ou seja, se eu quero deixar 100% do meu patrimônio para Santa Casa de Misericórdia, para o hospital, eu não posso deixar 100% do meu patrimônio, porque eu tenho filhos, então eu tenho que limitar a 50%. Então 50%, por exemplo, eu posso fazer o que eu bem entender. Né? Os outros 50%, ele vai ser direcionado para o que a gente chama de herdeiros necessários, que são os ascendentes, os descendentes e o cônjuge. Lembrando que eu posso, por exemplo, deixar 10%, eu tenho filhos, eu posso deixar 10% para uma instituição de caridade, eu posso deixar para uma igreja, para quem eu quiser, limitando nessa faixa de 50%.
O cálculo da divisão dos bens do inventário está longe de ser simples e é condicionado a uma série de fatores, como o regime de bens escolhido pelo casal, além da existência ou não de descendentes, ascendentes, entre outros atores da linha sucessória. O cônjuge, além de herdeiro, é o que se chama de meeiro, ou seja, ele tem direito à metade de tudo que foi adquirido durante o casamento. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.